Em pouco mais de 40 anos de democracia, aumentou significativamente a importância da justiça na sociedade portuguesa. As causas conhecemos-las bem. Evoquemos algumas de entre elas. Decisões que passaram da administração pública para a justiça. Sociedade mais aberta, com mais conflitos e conflitos mais complexos. Ciência e técnica a mudarem a vida das pessoas, dos grupos, das comunidades. Criminalidade mais sofisticada, com instrumentos mais vastos, mais dissimulados, mais agressivos e mais danosos. Em particular, criminalidade económica mais imaginativa, mais perigosa, mais blindada contra a prevenção e a repressão. Ora, a justiça, tal como o direito, todo ele, não pode quedar-se impotente ou incapaz de acompanhar o vertiginoso ritmo da mudança social, já vivida ou a viver no futuro. Antes deve, na organização, no funcionamento, no processo, na eficácia da decisão e execução, demonstrar permanente ajustamento à sua finalidade cimeira, a saber, a afirmação da dignidade da pessoa humana através da salvaguarda dos direitos fundamentais. Tal só é possível no que toca a quadros legislativos, com um esforço de constantes diálogo e concertação entre parceiros de justiça e partidos políticos, sempre no estrito respeito das respectivas natureza e âmbito constitucional de intervenção. Os parceiros da justiça demonstraram já o seu empenho num acordo de alcance legislativo correspondendo a apelo por um feito em abertura de ano judicial, aliás, na sequência de outros formulados pelos presidentes meus antecessores. Saúdo agora a disponibilidade dos partidos políticos para conjugarem propostas já apresentadas e a apresentar, encetando um caminho que se deseja promissor para a democracia portuguesa. No domínio da justiça, uma prioridade nacional é o combate sem tréguas à corrupção. Um combate sem medos, hesitações ou ambiguidades. Um combate que a todos envolva e a todos chegue. Um combate que não permita a ilusão, aliás inconstitucional, de que há cidadãos de primeira, de segunda e de terceira. Todos, mas todos, devem ser igualmente tratados, incluindo os mais poderosos, no poder económico, político, social, mediático, cultural e desportivo. Esta uma das lições e conquistas de cultura cívica das décadas que levamos feitas da democracia. Quem mais pode, mais responsável, mais escrutinável, mais servidor deve ser, não menos. O poder não é uma propriedade pessoal, é um serviço aos outros. E entendê-lo implica, antes do mais, prevenir a ilegalidade, a ilicitude e a corrupção. Prevenir, que o mesmo é dizer, também em termos de cultura cívica, condenar o condenável, substituir o facilitismo, o favor, o compadrio pela honestidade, o rigor, a responsabilidade. Na primeira linha da justiça e, portanto, da defesa da Constituição e da lei, e nela do combate à corrupção, encontra-se o Ministério Público. Não é a única instituição que lhe dá vida, mas é uma instituição essencial. Uma instituição autónoma. E essa é outra lição da nossa história constitucional democrática que relembramos cá dentro e lá fora.
Em Portugal, o poder político deve respeitar a autonomia do Ministério Público, tal como deve respeitar a independência dos tribunais. Ao longo dos últimos 6 anos, o Ministério Público, tal como toda a Justiça e toda a sociedade portuguesa em geral, teve de atuar num contexto muito ingrato. Os efeitos da crise mundial e europeia, somados a bloqueamentos estruturais internos. A grave crise nas nossas finanças públicas e as exigências do ajustamento orçamental. A recessão económica e o aumento das desigualdades sociais e do risco de pobreza. A subida da conflitualidade e da violência comunitárias. O agravamento da crise no sistema bancário. O crescendo do escrutínio popular quanto ao poder e aos poderosos, a todos os níveis, designadamente em termos de criminalidade económica. As conexões internacionais dessa criminalidade, assim como de outras, com relevo para o terrorismo. A amplificação do conhecimento público de processos em segredo de justiça, criando expectativas muito elevadas de justiça rápida, conclusiva e eficaz, correspondendo aos juízos imediatamente formulados pela opinião pública. A impossibilidade de acompanhar no tempo e no modo essas expectativas, pelo próprio tempo da justiça, pela limitação dos recursos e até pelos desafios adicionais suscitados pelos juízos públicos, tudo isso acentuando riscos de frustrações coletivas com potenciais efeitos negativos na visão da justiça e dos seus protagonistas. A permanente insuficiência de recursos, mesmo quando reforçados, perante solicitações sem fim. Recordarei sempre a imagem que retive da visita ao TCIAP, logo em 2016, para testemunhar apoio institucional à missão do Ministério Público, imagem essa de salas cheias até ao teto, de volumes, milhares e milhares de páginas, como que esmagando os magistrados e especialistas afanosamente trabalhando em processos de maior envergadura. Dir-se-ia o contraste entre a imensidão material da tarefa e a escassez dos recursos humanos a ela afetados. Neste contexto, demonstrou Vossa Excelência, Senhora Doutora Joana Marques Vidal, dedicado sentido de serviço da causa pública, inteligente e determinada entrega ao bem comum, humilde desprendimento pessoal perante a continuidade da instituição e, bem assim, da linha de conduta adotada. Como já sublinhei noutro ensejo, a Vossa Excelência é devido o reconhecimento nacional que penso ser justo alargar ao Ministério Público pela atuação como um todo sob a sua liderança. Mencionei a linha adotada e repito, a pensar na linha respeitante à garantia do Estado de Direito Democrático e nele dos direitos fundamentais, à salvaguarda da Constituição e da lei e ao combate à corrupção. E essa é outra lição do tempo vivido. Se alguém, distraído, equivocado ou persuadido de que há espaço para a impunidade, pensa que a passagem de testemunho, nesta como em qualquer outra instituição da justiça, implica alterações de valores e de princípios, desengane-se. Assim como não há justiça que aceite ser usada em campanhas pessoais ou políticas, não há também campanhas pessoais ou políticas que paralisem, travem ou condicionem a justiça que deva ser feita. É o próprio Estado de Direito, é a própria democracia, é a própria Constituição que o impõe. Processada nos mesmos termos adotados desde a revisão constitucional de 1997, isto é,
tendo presente a limitação de mandatos que obviamente só existe se o mandato for único, processada, dizia, a designação de Vossa Excelência, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhora Doutora Lucília Gago, é tempo de dizer do muito que de Vossa Excelência se espera e do muito com que pode contar para enfrentar tal esperança. Não é Vossa Excelência forasteira numa casa que mais depressa se mobiliza com quem a conhece de dentro há décadas do que com quem a ela chega, ainda que vindo de territórios vizinhos. Revelou Vossa Excelência relevantes qualidades pessoais e profissionais no decurso de uma longa e diversificada carreira no Ministério Público, também ela atenta à investigação criminal. Integrou Vossa Excelência, na sua mais recente experiência, a Procuradoria-Geral da República. Encontra-se, pois, em situação privilegiada para receber e projetar e enriquecer no futuro, com as características que lhe são próprias, o marcante legado deixado pela sua antecessora. Conta Vossa Excelência certamente com uma instituição que entende a importância de tudo fazer para honrar os seus pergaminhos. Magistrados e trabalhadores, técnicos e administrativos, qualificados, operosos e dedicados ao desiderato comum. Conta também com o apoio institucional de todos os órgãos de soberania, aqui representados de forma eloquente, traduzido quer no respeito da autonomia do Ministério Público, quer na criação de condições para o exercício dessa autonomia, nomeadamente em termos de estatuto e de recursos, desde logo humanos. Conta, sobretudo, com a adesão dos portugueses a uma missão prioritária para moralizar a nossa vida coletiva. São esses portugueses a primeira razão de ser de Vossa Excelência aqui estar para servir por 6 anos o interesse nacional. São do mesmo modo esses portugueses a primeira razão de ser de aqui estar o Presidente da República, portador da legitimidade que o voto popular uninominal inequivocamente lhe confere, a empossá-la e a expressar-lhe os votos das maiores felicidades, sempre e só a pensar em Portugal.